Essa semana fez um ano. Um ano da maior história de avivamento jamais vista em todo o território brasileiro desde sua fundação. Faz um ano. Faz um ano em que nós conseguimos mobilizar a maior produção de avivamento que vem dos que vem do reino de Deus e se estabelece no Brasil. Faz um ano. Um ano em que nós conseguimos lotar 3 estádios ao mesmo tempo, um em Brasília, 2 em São Paulo. Um ano em que a gente conseguiu fazer com que pessoas viajassem do Brasil todo. Muitas delas se endividaram, muitas delas criaram problemas nas suas famílias, porque elas queriam estar presentes em algo que Deus estava estabelecendo sobre o Brasil. Aleluia! Um ano. Faz um ano que Deus moveu algo dos céus sobre o Brasil e desceu com sua glória e inundou uma geração de avivalistas que vão transformar a nação brasileira. Um ano. Faz um ano em que nós conseguimos colocar no palco líderes de governo declarando que o Brasil será regido pelo governo do reino dos céus, que Cristo será o Senhor da nossa nação, e nós declaramos sobre as autoridades políticas que elas estão submetidas ao senhorio de Cristo. Um ano. Um ano em que nós conseguimos fazer com que o presidente da nossa nação, o líder instituído por Deus, pudesse descer e declarar em público que aceita Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Um ano. E aí? Um ano em que nós inflamamos o coração de uma geração com o desejo de Deus de estabelecer o seu reino em nosso meio. Aleluia! Um ano. E aí? Então... Entendi. Um ano. Sabe, eu sei que muita gente não vai nem me ouvir. Muita gente não vai nem me ouvir. Afinal de contas, eu sou gay. E como pode um garoto se achar que sendo gay, ele pode se reivindicar como pastor? Muita gente vai começar esse vídeo e vai falar: ah, é o Bob que diz, ah, olha quem tá falando, o gay. Ah, pronto. Agora vai dizer que ele pode falar de Deus. Eu sei disso. Mas sabe, meu ponto é... Pra você que teve coragem de assistir esses 3 minutos de vídeo gravados, eu fico pensando, e aí? Quais os frutos? Qual o resultado? Eu ouvi no meu Instagram muitas pessoas comentando e repostando o que aconteceu um ano atrás. E algo vivido por Deus. E aí? Nesse um ano, o que aconteceu? Nós declaramos que Jesus é o Senhor do Brasil. Jesus também é o Senhor das 200 mil mortes? Bob, nós estamos no meio de uma pandemia. Não culpe o governo por uma pandemia global. Cloroquina. Converteu. Virou cristão. É evangélico agora. A gente nunca sabe, né? Porque horas fala que é evangélico, horas fala que é católico. É uma loucura. Um ano. E aí? O que aconteceu nesse um ano? E aí, qual foi a grande mudança? E aí? Ah, os escândalos de corrupção pararam. Pararam? Você tá passada? Você jura? Você tá passada. Eu tô passada. Um ano em que a LGBTfobia cresceu no país. Ah, ela vem militar das coisas dos gays. Tá bom. Vou falar de uma coisa que a igreja de fato, diz que não apoia. Um ano em que a violência contra a mulher cresceu. Em lares evangélicos. Tá? São os frutos. São os frutos. Só porque daí a gente alinha a mesma expectativa do que são os frutos. Quais são os frutos?
E aí eu vi gente postando story, fulana falando sobre legado. E uma palavra profética sobre legado. E então, entendi. E aí legado Qual legado? Qual é o legado? Você que saiu de qualquer lugar do Brasil, comprou passagem aérea, ficou horas na fila, abriu os portões, passou o dia naquele lugar, tirou seus tênis, levantou lá num negócio que você... E aí? Sua igreja cresceu. Ah! Sua igreja cresceu. Fruto. Tá, fruto. Mas a coisa do presidente, da ministra, declarando. E aí, o que aconteceu lá naquele lugar que vocês declararam? Aliás, rapidão. Geralmente, eu não sei se... a história dos avivamentos, né? Pra quem estuda a história dos avivamentos, eu sou da missiologia, né? E eu gosto muito de missiologia, né? Se você perguntar o que eu gosto de falar, eu gosto de falar de missiologia. A história dos avivamentos, ela é sempre acompanhada de transformação social. Sempre. Então, o avivamento, ele não pode ser só uma epifania, um show. Isso não é avivamento. O avivamento, ele é acompanhado de uma transformação. Né? Queda na desigualdade, queda nas violências, enfim, qualquer coisa, assim. E a pergunta é, e aí? Quais os frutos? Porque... Bíblia, né? Bíblia. Não falar que eu não falei de Bíblia. Mentira. Eu gosto da Bíblia e eu acho importante trazer esse texto. Mateus capítulo 13. Mateus, Evangelho de Mateus, primeiro livro do Novo Testamento, capítulo 13, versículo 24. Jesus lhe contou outra parábola dizendo: o reino dos céus é como um homem que semeou boa semente em seu campo. Mas enquanto todos dormiam, veio o seu inimigo, e semeou o joio no meio do trigo e se foi. Quando o trigo brotou e formou espigas, o joio também apareceu. Os servos do dono do campo dirigiram-se a ele e disseram: o senhor não semeou boa semente no campo? Então de onde veio esse joio? O inimigo fez isso, respondeu ele. Os servos lhes perguntaram: o senhor quer que o tiremos? Ele respondeu: não. Porque ao tirar o joio, vocês podem arrancar com ele o trigo. Deixem que cresçam juntos até a colheita. Então direi aos encarregados da colheita: juntem primeiro o joio e amarrem-no em feixes para ser queimados. Depois, juntem o trigo e guardem-no no meu celeiro. Aí lá no versículo 36, né, eu li agora Mateus 13, do 24 ao 30. E aí no 36, então ele deixou a multidão e foi para casa. Seus discípulos aproximaram-se dele e pediram: explica-nos a parábola do joio. Ele respondeu: aquele que semeou a boa semente é o filho do homem, o campo é o mundo e a boa semente são os filhos do reino. Os joios são os filhos do maligno, e o inimigo que semeia é o diabo. A colheita é o fim desta era, e os encarregados da colheita são anjos. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim também acontecerá no fim desta era. O filho do homem enviará os seus anjos, e eles tirarão do reino tudo o que faz cair no pecado e todos os que praticam mal. Eles os lançarão na fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dentes. Então os justos brilharão com o sol do reino do seu Pai. Aquele que tem ouvidos, ouça. Muita gente pergunta se eu tenho medo de ser queimado, né? De ser considerado joio e tal. E eu sempre falo para as pessoas: vamos orar. Porque aqui a palavra de Deus é muito clara, dizendo que no fim das contas, as coisas vão se resolver. E eu não tenho medo de orar, de me colocar diante de Deus, de orar com quem quer que seja, de receber oração, de orar pela pessoa. Porque eu não tenho medo. Essa palavra, ela me gera conforto e ela também me gera temor e tremor. E a minha pergunta é: descende. Vamos orar? Descenders, pessoas que foram... Vamos orar? Vamos orar para que Deus elimine o joio? Para que Deus queime o joio? Porque eu não tenho medo dessa oração. Eu, Bob, reverendo gay. Você tem? Vamos orar. Quem sabe assim, um verdadeiro avivamento não chega no Brasil. Quem sabe assim não haja de fato a transformação que a gente tanto espera que a nação viva. Que Deus nos abençoe.